Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aqui, né, dos aprofundamentos, dos itinerários, né? Lembrando que nós estamos aí na semana de estudos intensivos, né? Portanto, é uma revisão de aula e lembrando que é uma continuação, né, da parte 1 que vocês já viram anteriormente, tá certo? Então vocês vão acompanhar aí, depois nas próximas semanas aí teremos a sequência desta atividade, desse componente aí que vocês estão vendo. Então aproveitem, né, façam aí a revisão, né, observem, né, o que já foi passado para vocês e aí depois nós estaremos continuando, tá certo, galerinha? Então valeu, né, estarei aí na próxima aula falando novamente com vocês e dando continuidade a esse componente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula do novo ensino médio aí para a segunda série do ensino médio. Já estamos chegando aí na finalização da atividade 2, né, com a sistematização 2. Então pode colocar aí na tela, Jojo, que a gente vai acompanhar aí, ó, demografia, investigação das populações humanas, atividade 1, sistematização 2. O tema da aula aí é estudos demográficos. Então tá aí, ó, chegamos aí a esse ponto final aí, né, dessa atividade. Meu nome é Antônio Russo Júnior, né, eu sou professor de Geografia aqui do Centro de Mídias. A unidade curricular que a gente está observando aí é a unidade curricular número 1. Números também importam. O componente curricular é o componente número 3, demografia e investigação das populações humanas. E aí, logicamente, né, a gente sempre passa para vocês aí o caminho, né, desse itinerário, né, falando aí do aprofundamento, dos componentes, né, no caso o componente 3, que é da unidade curricular 1, e também nós vamos sempre colocando aí para vocês as habilidades, né, para vocês, né, acompanharem esse itinerário desse componente 3 aí, que está chegando aí no encerramento da atividade 1. Então pode colocar aí na tela, Jojo, tá lá, ó, habilidades dos eixos estruturantes. A investigação científica faz parte aí do eixo estruturante deste componente desta atividade e nós temos 3 habilidades dos eixos estruturantes aí. As habilidades CG01, 02 e 03, tá certo? Então vocês, desde o começo da atividade, a gente passa as habilidades, que é importante, né? E no mapa lá, né, vocês podem estar pesquisando, ou no próprio site da EFAP, vocês podem estar pesquisando, né, as características, né, e as demandas de cada habilidade que nós passamos aqui para vocês. E aí nós temos aí as habilidades do currículo paulista, né, que fazem parte aí das habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas. Tá lá as habilidades 205, 402 e a habilidade 404. E o objetivo é possibilitar que os dados numéricos ampliem o olhar do estudante sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social, né? E novamente falando, né, nós passamos, né, por toda esse itinerário da atividade 1, né, retratando, né, essas questões aí, né, sobre números, né, a importância dos números, né, através aí do censo, de outras pesquisas aí que a gente acabou vendo, né, até em sites, isso que é importante retratar. Meio ambiente, né, tem relação com o desenvolvimento econômico e social, tá certo? E como a gente viu muitos dados, né, a gente viu vários sites aí formando dados e tal, eu vou passar um vídeo para vocês, né, de como é importante esses dados. Então tá lá, ó, a importância da documentação e da tecnologia da informação, né, que é um vídeo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Daqui a pouco nós retornamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre documentação. Você tem alguma dúvida de que documentar é importante? Veja por esse prisma. Você já ouviu alguém ou alguma propaganda de uma famosa marca de uísque dizer que para se alcançar a imortalidade basta fazer apenas uma coisa notável? Caso não tenha ouvido, a premissa é simples. Fazendo algo realmente notável, você será lembrado e imortalizado pela história, tipo um Leonardo da Vinci. Pois bem, vamos supor que você faça tal coisa notável no deserto, sem ninguém por perto para ver ou documentar. De que adianta? Imagine um pirata que levou uma vida inteira desbravando 7 mares, pilhando e saqueando com dedicação.
Então, ele junta todo o seu ouro num baú e coloca num lugar seguro. Porém, tão importante quanto o tesouro é o mapa que registrará onde ele será escondido. Afinal, de que adianta se ter um tesouro fabuloso e não se ter o mapa? Sem o mapa, o tesouro não existe de fato. Chegar a determinado conhecimento nem sempre é tão simples e exige daqueles que o buscam uma árdua jornada. Ter que refazer esse caminho sempre que se deseja acesso a determinada informação seria insano. Por isso é necessário recordar, que vem da palavra em latim recordare, que gera a palavra em inglês record, relativa a registro. Registrar para lembrar, para se ter informação ao seu alcance. Então, para recordar, desde os primórdios, os homens buscavam meios de documentar seus achados. Por volta de 3.500 a.C., os sumérios, inventores da escrita cuneiforme, já faziam seus registros administrativos em placas de barro. No momento em que o homem registra sua ideia em um suporte, cria-se um documento. O suporte inicialmente físico, com o passar do tempo, tornou-se majoritariamente digital. Estamos na era da informação, em que o conhecimento é considerado um dos principais recursos estratégicos das instituições no mundo. Logo, para potencializar esse recurso, torna-se necessário estruturar a organização da informação, bem como propiciar métodos eficazes de armazenamento e disseminação da informação. Em uma sociedade mundial interconectada pela web, dados são gerados a todo momento em um volume inimaginável. Em 2012, nós criamos 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. Só o Facebook processa mais de 350 gigas de dados a cada minuto. Nesse cenário, é fácil observar como a organização disso tudo é algo extremamente complexo. O tema, diretamente relacionado a áreas como arquivologia e biblioteconomia, envolve muito mais do que simplesmente responder a perguntas como: qual a melhor ordem ou devemos registrar tudo? Diante de tantos recursos que possuímos, hoje o paradigma da documentação refere-se mais à utilização eficaz das tecnologias de informação e comunicação, com destaque para os metadados, que são dados sobre outros dados. Um exemplo seriam as informações de uma foto, como a data em que foi tirada e com qual câmera. Metadados estão para os estatísticos, assim como o microscópio está para o biólogo. Com os metadados, o estatístico consegue enxergar a realidade com precisão e em profundidade. Sua importância está no fato principalmente de serem, em geral, inteligíveis por máquina, possibilitando a automatização de processos. Estudos indicam que, com metadados bem descritos, é possível se economizar mais de 550 horas por pesquisa. A eficácia desses métodos é medida pela facilidade de se encontrarem os dados, sua disponibilidade, segurança, rapidez, organização e padronização. Esforços estão sendo feitos para atingir esse padrão. É necessário que isso aconteça em âmbito mundial, haja vista a sociedade globalizada em que vivemos. Assim, poderemos comparar dados com maior consistência, facilitar o treinamento das pessoas e utilizar adequadamente os recursos. Você já imaginou se cada indivíduo fizesse suas medições de acordo com critérios próprios? Ainda resta alguma dúvida sobre a importância da documentação? E se eu te disser que a construção de uma memória institucional, a gestão do conhecimento, a cultura da transparência, a responsabilidade social, inteligência coletiva, data mining, tudo isso se relaciona direta ou indiretamente à documentação? Ficaram convencidos? Foi o que eu pensei. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então vocês viram aí, né, a importância, né, de você ter dados, né? E logicamente hoje nós temos tecnologia. Vocês imaginam aí sem a tecnologia, né, sem a questão aí, por exemplo, das nuvens que nós utilizamos hoje muito, né, aqueles comportamentos que nós tínhamos antigamente de guardar um monte de papel, né, de arquivos, né? Ainda tem algumas repartições públicas que ainda utilizam desse método, né? Ou seja, há mais de 30 anos nós utilizamos a tecnologia para estar guardando, né, e arquivando informações. E é o que vocês tiveram durante a atividade 1, né? A questão da pesquisa. Nada mais é do que são de informações feitas aí pelo censo, que é feito aí pelo IBGE a cada 10 anos, pelo PNAD, inclusive é o tema da sistematização de hoje, né? Mais uma referência para vocês fazerem aquelas atividades propostas no mapa, né? De pegar pesquisas feitas aí pelo PNAD,
por exemplo, que são pesquisas trimestrais, quadrimestrais, mensais, né? Muito pesquisas assim, muito mais do nosso cotidiano, né? Que influi até em relação ao censo, que é feito de 10 em 10 anos. E falando em PNAD, eu trouxe aí, ó, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né? E a abreviação do PNAD significa isso, né? Ela tem periodicidade anual, que foi encerrada até 2016. Então, até 2016, ela era anual, né? Com a divulgação de informações referentes aí ao ano de 2015, né? Tem que lembrar, né, que as informações, elas são captadas e depois de um ano elas são repassadas tanto para a população como para repartições públicas e repartições privadas aí. Então é planejada para produzir resultados para o Brasil, grandes regiões, as unidades da federação e 9 regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ela pesquisava de forma permanente características gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, e com periodicidade variável outros temas de acordo com as necessidades de informação para o país, como unidade de investigação, o domicílio. Tem uma relação muito forte com o censo, mas lembrando, o censo, né, que é feito aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia, ele é feito de 10 em 10 anos. Então você tem informações que, com o passar do tempo, elas ficam defasadas. É aí que entra o PNAD, né? O PNAD, que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, ela é de vários, pode ser variáveis, entendeu? E também é feita pelo IBGE. Então também é mais uma forma de ter, né, um certo dado estatístico, por exemplo, renda. Você pode fazer uma pesquisa pelo PNAD de renda anual, né? O do censo você vai ter, mas é um período, por exemplo, o censo agora vai ser o de 2022. E aí você vai lá, né, por exemplo, um professor vai dar uma aula falando sobre a renda, e se pegar a renda, e ele está no ano de 2025 e 2026, ele vai pegar o último censo de 2022. Né? Agora, se ele tiver uma pesquisa do PNAD, ele pode pegar uma pesquisa de 2024 sobre o mesmo tema. Então, a importância para as pesquisas, né, a importância dos dados, né, desses estudos populacionais ou demográficos, tem muito a ver com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vejam a importância desse instituto. Nós vimos outros institutos, né, mas o IBGE é um instituto, né, de uma autarquia federal, né, governamental. Então, os dados que vêm dele são dados verdadeiros, que é isso que a gente pega muito hoje, né? A gente fala muito sobre essa questão de dados, né? Não ter aí os fake news, ter aí os dados verdadeiros para você saber que você está lá, né, tendo informações corretas, tá certo? Por isso que, na realidade, né, o PNAD aí, né, e o censo são, né, informações, né, de suma importância, tanto para o público como também para o privado, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente tem mais um pouquinho da informação do PNAD, né? Foi iniciada no segundo trimestre de 1967, sendo seus resultados apresentados com a periodicidade trimestral, até o primeiro trimestre de 1970. A partir de 1971, os levantamentos passaram a ser anuais, com realização no último trimestre, sendo interrompidos nos anos de realização dos censos demográficos. Em 1974 e 1975, foi levada a efeito uma pesquisa especial denominada Estudo Nacional da Despesa Familiar. E durante a sua realização, o levantamento básico do PNAD foi interrompido. Então vejam, né, ele era anual e só não tinha na época que tinha o censo, né, o ano do censo, que são os anos decenais, né? Então, se em 1980 teve o censo, não teria a pesquisa do PNAD, até porque não tinha, né, o porquê ter, porque você faria duas pesquisas da mesma instituição, do mesmo tema, tá certo? Então, não precisa abordar duas vezes a mesma coisa, por isso que não havia essa questão aí, né, de se fazer, né, as pesquisas domiciliares pelo PNAD, se tinha um censo no mesmo ano. Vamos lá para a próxima tela, e aí nós temos aí, ó, a pesquisa nacional no decorrer dos 49 anos de sua existência. A PNAD constituiu um importante instrumento para a formulação, validação e avaliação de políticas orientadas para o desenvolvimento socioeconômico da população e a melhoria das condições de vida
no país, tá? E que a relação é da população, né? Então as informações que nós vamos ter aí no PNAD são parecidas com o do censo, só que elas são direcionadas para algum tema. Então é importante retratar isso aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, tá lá, ó. A PNAD contínua, que aí ela vem depois da PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, só foi acrescentado o C de contínua, foi implantada experimentalmente em outubro de 2011 e a partir de janeiro de 2012 em caráter definitivo em todo o território nacional. Sua amostra foi planejada de modo a produzir resultados para Brasil, grandes regiões, unidades da federação, regiões metropolitanas que contêm municípios das capitais, região integrada de desenvolvimento, o RID, Grande Teresina e municípios das capitais. Desde sua implantação, a pesquisa gradualmente vem ampliando os indicadores investigados e divulgados. Então, a partir de 2011, dados de 2011 e passados em 2012, nós temos o famoso PNAD-C, que aí, né, é a pesquisa, ela não deixou de existir, só foi acrescentado o contínuo, né, até porque as variáveis de tempo, elas são mais próximas, então dependendo do tema, você pode ter aí, né, uma pesquisa mensal. E ampliou também, né, as regiões do Brasil. Então apareceu lá a Grande Teresina, apareceu lá as regiões metropolitanas, que contém aí os municípios de capitais, a região integrada, o RID, né, que fica lá na região central. Então ele ampliou, né, os territórios aí de pesquisa para o Brasil. E isso aí é de suma importância, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver a periodicidade de divulgação das informações. Então aí, ó, como eu falei para vocês, ó, o PNAD-C tem lá mensal, né, que é o conjunto restrito de indicadores relacionados à força de trabalho e somente para o nível geográfico de Brasil. Tem a trimestral, conjunto de indicadores relacionados à força de trabalho para todos os níveis de divulgação da pesquisa. Tem o anual, demais temas permanentes da pesquisa e indicadores complementares à força de trabalho, e a variável, que é outros temas ou tópicos dos temas permanentes a serem pesquisados com maior periodicidade ou ocasionalmente, né? Como é uma pesquisa de amostra, né? Então muitas vezes não precisa pegar todo o território brasileiro, porque já diz o nome, quando você fala amostra, você pega um contingente populacional, uma porcentagem e repassa isso na pesquisa, tá certo? E ela pode ser mensal e trimestral, quadrimestral, né? Ela pode ter uma variável dependendo aí do tema. Mas os temas mais reportados aí é a questão da renda, né? Muitas das pesquisas que a gente vê aí do PNAD-C tem muito a ver com a renda do trabalhador brasileiro, tá certo? Só para dar uma ênfase aí para vocês, eu coloquei aí um gráfico para vocês verem aí, né, que é o rendimento real domiciliar per capita médio, né, efetivamente recebido aí, Brasil e grandes regiões, entre maio e outubro de 2020, tá certo? Então tá lá, ó. Os dados são de 2020, né, maio, outubro. Nós temos as cores, né, o maio é o azul, o setembro é laranja e o outubro está em cinza. E aí nós estamos vendo o rendimento real, né, médio domiciliar, né, que aí é a renda média do domicílio, per capita é por pessoa do domicílio, tá? Quando vocês ouvem falar per capita é por pessoa, né? Se falasse assim, renda domiciliar, então seria do grupo da pessoa lá, das pessoas que moram no domicílio. Quando você fala per capita, que é até mais justo, né? Porque quando você fala, né, a média mensal domiciliar, tem famílias que têm 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Quando você fala uma média per capita, você sabe que a média está relacionada por pessoa. Então volta lá para a tela, por gentileza, tá lá, ó. O Brasil, em maio, tinha lá uma renda média per capita de R$ 1.216, subiu em setembro para 1.332 e caiu para 1.310. E aí nós temos as regiões, olha que interessante, porque a média brasileira, ela é a média do Brasil, mas ela não reflete assim para todas as regiões, como a gente vai ver no gráfico. Tem regiões que tem muito menos, tem regiões que tem mais. E é o que a gente vai ver no mapa aí, no gráfico. Vamos lá, ó. No norte, por exemplo, então tá lá, R$ 871
em maio, 929 em setembro e cai para 900 em outubro. O Nordeste, 847 em maio, 929 em setembro, 877 em outubro. E aí nós temos as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste com uma renda domiciliar bem acima das regiões Norte e Nordeste, né? Então o Sudeste lá, 1.406, 1.546, 1.541, né? Isso aí falando de maio, setembro e outubro, respectivamente. O Sul, em maio, 1.481, né? Aí nós temos aí, né, no mês de setembro, um valor de 1.606 e cai em outubro para 1.597. E o Centro-Oeste, R$ 1.374 em maio, R$ 1.522 em setembro, R$ 1.493 em outubro. Olha que interessante, né? A gente vê que as três regiões assim que têm um potencial maior econômico também reflete aonde? Na renda, né, das pessoas nos seus domicílios. Né? Enquanto que estados como o Norte e o Nordeste, que têm outras características econômicas, eles têm uma renda menor. Por isso que a renda média do Brasil fica lá em torno, agora, no último, né, de R$ 1.310. E vocês viram, né, nós estamos falando de um ano que foi o ano da pandemia. Né? Então, o reflexo do mês de maio é um reflexo do período que vem de 2019. E quando você chega em outubro e cai a renda domiciliar média, né, per capita, é porque já há um reflexo da pandemia. Porque a gente sabe que na economia ela não é uma coisa rápida. Né? Então, dentro da renda, muita gente perde o emprego, né? Começa a trabalhar como autônomo, começa a trabalhar com trabalhos informais, que cresceu muito no Brasil na pandemia. Muitos comércios fecharam, o que está causando o desemprego, muitas indústrias fecharam. Faz um efeito dominó, mas esse efeito dominó ele não é rápido. Ele leva alguns meses para aparecer e o reflexo vocês viram. Em todas as regiões do Brasil, a renda média ela teve um nível menor, tá certo? Então é importante retratar isso aí. Taxa de desocupação. Eu trouxe um gráfico aí para mostrar para vocês aí a taxa de desocupação, tá certo? E ela vai lá, né, de 2019, né, de agosto, ela é trimestral, ela faz por trimestre, tá? Agosto, setembro, outubro de 2019, né, tava um pouco abaixo aí de 12%. E veja, né, como ela é, o gráfico de linha é muito legal de mostrar essas variações, né, porque ele mostra uma variável enorme do que acontece aí na taxa de desocupação, né? Quando não há o trabalho. E aí nós vemos aí, ó. Chega lá novembro, dezembro, janeiro de 2020, ele chega em um patamar aí de um pouco mais de 11%. E depois, quando vai lá chegar para agosto, setembro, outubro de 2020, ele sobe para mais de 14,5%. E volta a cair em agosto, setembro, outubro de 2021 para quase 12%. Veja a variável, né, do gráfico, né, como ela é enorme aí nesses períodos aí, né, pré-pandemia, né, e pandemia, né, que ainda nós estamos aí na pandemia, né? E o último dado aí recente aí de agosto, setembro, outubro de 2021. E vejam lá a fonte, ó, que é importante quando você faz uma pesquisa. Então vocês aí que fizeram pesquisas aí, né, do IBGE e tal, logicamente vocês provavelmente, desde, né, que nós começamos aí o desenvolvimento, utilizaram pesquisas do IBGE, vocês vêem lá a fonte, ó lá, IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Então, mensalmente foi se colocando e aí se colocou uma média dos 3 meses, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, 4 trimestres do ano e vai indo. Olha que interessante. E aí você tem esse gráfico de linha que é muito legal quando você tem uma grande variável para ser mostrada, como mostrou aí a taxa de desocupação, né, que foi variando aí no decorrer desses, praticamente aí desses 2 anos aí, entre 2019 e 2021. Então vejam que há inúmeros dados de pesquisas que vocês, né, nos trabalhos aí da atividade 1 podem fazer. Então nós aqui passamos aí essas aulas aí da atividade 1, passando informações para vocês,
né? Como vocês podem trabalhar aí com o mapa, né? O professor, né, fazendo um alinhamento aí com seus alunos, né? Como sugestão de trabalho, né? E inferência aí nesses sites aí que até a gente demonstrou aqui para vocês, né? Como utilizar esses sites e a performance, né, de dados que se tem desses sites aí. E aí eu trouxe um outro tema, né, que sai fora aí da renda, mas que também faz parte, né, do IBGE, que é o panorama de divórcios. Olha aí como ele é rico em informações. Então ele tem lá panorama de divórcios de 2020, né? Então nós tivemos lá 331.185 divórcios, sendo 249.874 judiciais e outros aí que foram, né, extrajudiciais, né? Então, né, outros foi por juízes, outros foram acordos feitos aí, né, antes de entrar aí com o juizado. E aí nós temos aí um gráfico, né, também um gráfico de linhas do canto direito, mostrando aí, né, a quantidade dos divórcios que a gente também viu no gráfico ao lado, que é o gráfico de setores, né, o conhecido aí como gráfico de pizza. Nós temos uma outra informação no mapa do lado esquerdo, né, abaixo desse gráfico de setores, que mostra aí por região, né, e tá lá, ó, períodos entre a data de casamento e o divórcio em porcentagem. Brasil e grandes regiões. Menos de 10 anos, né, que está lá em azul, né, então ele vai aparecer lá para vocês, né. Então nós temos aí o norte com 55,3%, vai lá o sudeste com 50,5%, né, o menor aí é a região sul com 45,6%, de casamentos que duraram aí menos de 10 anos. Casamentos que duraram de 10 a 19 anos está em laranja, né, que aí tem uma menor porcentagem, e de 20 anos ou mais, né, também lá em verde, mostrando aí a porcentagem. Olha que interessante, né? Você tem várias situações que você pode mostrar a mesma informação, né? E por isso que é importante as pesquisas, né, e quando vocês se informam em cima dessas pesquisas. E aí, para finalizar nesse gráfico, tá lá, ó, divórcios judiciais segundo arranjo familiar, tá? E aí nós temos lá em roxo 48,9% somente com filhos menores de idade, 28% sem filhos, 15,4% somente com filhos maiores de idade, 7,6% com filhos maiores e menores de idade, mostrando até a característica do arranjo familiar, que é o quê? A família, né? Se tem filho, se não tem filho e etc, tá certo? E aí, finalizando, a idade média de cônjuges ao se divorciar, tá lá, ó. Mulher, a média de 40 anos, o homem de 43 anos. Veja aí, só numa tabela que nós temos aí, quanta informação nós tivemos de um tema que é o panorama de divórcios de um ano de 2020, que está lá, vocês estão vendo a fonte, né, faz parte aí, né, do IBGE Notícias, né, pode entrar no link que vocês vão ver isso aí. Foi uma notícia em meio à pandemia, porque faz aí parte do ano de 2020, certo, galerinha? E é isso aí, tá? A gente mostrou aí na sistematização 1, na sistematização 2, o processo de finalização dessa atividade 1. Né? Então espero que tenha, né, ajudado muito vocês, que é a nossa intenção aqui. E aí nós temos aí orientações para o estudante, que fala lá, ó, avaliação. Com a conclusão da atividade 1, indicamos uma avaliação oral, questione os estudantes sobre o que eles aprenderam e qual a aplicabilidade desse projeto na perspectiva do título da unidade curricular 1. Números também importam, porque as políticas públicas utilizam dados do censo demográfico. Como a unidade escolar pode utilizar os dados estudados pela turma? Aproveite esse momento, professor, para inserir outros questionamentos que julgar pertinentes. Lembrando que a avaliação não precisa ser feita apenas nos momentos indicados, mas sim nos momentos em que você, professor, julgar necessário. E aí eu coloquei aí algumas sugestões aí de sites para pesquisa, além daqueles das aulas anteriores. Tem o PNAD, que nós vimos aqui nessa aula de sistematização, né, tá aí o site para você, né, o link, né, e o PNAD Contínua, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínuos, tá certo? E aí, interessante, né, sempre fazer, né, uma retrospectiva do que a gente viu, né, durante aí a introdução, o desenvolvimento e a finalização com a sistematização. Nós falamos de instituições, né, que fazem pesquisas, né, demos uma abrangência, obviamente, para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas nós vimos lá que tem lá
o NEPO, que nós temos o IPEA, que também é importante. Nós temos a ABEP, que também nós vimos. Nós vimos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte desse aprofundamento, que nós temos lá os objetivos e foram explicados cada um deles. Os sites, né? Entramos em 3 sites aqui nas aulas para vocês estarem trabalhando aí, né? Professor alinhando aí junto com os alunos para ter as informações e para fazer essas atividades, essas avaliações aí que vocês tiveram aí no decorrer da atividade 1. Certo, galera? Espero aí que vocês tenham gostado aí dessas aulas. Nós vamos já depois iniciar a atividade 2, né? Lembrando que sempre é bom vocês avaliarem a aula, né? Sempre aparece aí o QR Code, o link para vocês estarem avaliando. E nós estaremos nos vendo aí nas próximas aulas, né, deste componente, seguindo as atividades. Um forte abraço a todos e até a próxima.